Olá, galera, tudo bem? Professor Felipe com vocês, tá? Para mais uma aula do oitavo ano, Matemática 1, capítulo 2, tá? Princípio fundamental da contagem, tá? É a nossa terceira aula. A primeira aula foi sobre o princípio da contagem, a segunda foi resolução de exercícios, e essa terceira eu vou falar do princípio das gavetas ou princípio da casa dos pombos, certo? Vamos junto? Vamos lá, galera? Posso começar? Vou começar com uma situação problema, tá? Para a gente pensar um pouco nessa situação. Uma turma do oitavo ano possui 25 alunos. Cada aluno obteve A, B ou C no teste de matemática. 3 conceitos, 25 crianças, certo? É possível garantir que quantos alunos, no mínimo, obtiveram a mesma nota? Eu posso garantir que quantos alunos tiraram a mesma nota? Aí alguém pode falar, professor, todos os 25 alunos podem ter tirado a mesma nota. Podem ter tirado A, podem ter tirado B ou podem ter tirado C. Os 25 alunos podem ter tirado a mesma nota. Pode, mas eu garanto. Então a gente está tratando de um assunto agora que é a garantia, a certeza que você tenha de que algo vai acontecer dentro das possibilidades que eu possa ter. Então, olha só, galera, eu coloquei 25 rostinhos de crianças, ó, uma criança de cada turma, tá? De cada turma, perdão. Todas as crianças da mesma turma. E eu quero saber quantas crianças possam ter tirado a mesma nota, no mínimo. Olha só, galera. Vamos pensar que eu vou colocando uma criança em cada uma do meu retângulo. Um do conceito A, um do B, um do C. Então, olha, uma criança tirou A, uma criança tirou B, outra criança tirou C, uma outra eu coloco no A, uma outra eu coloco no B, uma outra eu coloco no C, a outra eu coloco no A, a outra eu coloco no B, a outra eu coloco no C. Eu vou conseguir fazer isso, gente, preenchendo igualmente cada um dos conceitos com 8 crianças, porque eu tenho 25, com 24 alunos, eu consigo colocar 8 no conceito A, 8 no conceito B, 8 no conceito C. Eu consegui dividir os 3 tirando notas, a mesma nota, em 3 grupos, mas com 8 em cada grupo. Só que vai ficar uma criança do lado de fora. Olha lá, tem uma menininha aqui, ó. Um menininho, né? E ele tirou o quê? O que ele vai tirar, galera? E aí? Ou ele tirou A, ou ele tirou B, ou ele tirou C. Eu, de propósito, coloquei ele aqui no A, porque ó, tinha espaço. Então, eu consigo colocar um dos grupos com 9 alunos. Então, no mínimo, eu tenho 9 alunos que tenham tirado a mesma nota, no mínimo. Porque, na pior das hipóteses, nas outras 2 conceitos, eu vou ter 8 e 8. 8 num conceito, 8 no outro conceito, mas um deles vai ter que ter 9. Essa é a minha mínimo de alunos que eu garanto que tenham tirado a mesma nota. Vamos para mais uma situação para a gente refletir? Quantas pessoas, no mínimo, precisamos ter para garantir que pelo menos 2 dessas pessoas tenham nascido no mesmo mês? Então, olha só, galera. Nós temos 12 meses, de janeiro até dezembro. Concordam? E eu quero saber quantas pessoas eu preciso ter para garantir, para ter certeza que duas crianças tenham nascido no mesmo mês. Aí, alguém pode me falar, professor, eu posso ter 2 crianças e as 2 terem nascido em janeiro. Pode. Eu garanto? Não garanto. Então, vamos pensar na pior das hipóteses, gente. Qual é a pior das hipóteses? Eu vou peguei um grupo com 12 crianças primeiro, peguei um grupo com 12. E eu vou colocando uma delas em cada mês. Você, janeiro. Você, fevereiro. Você, nasce em março. Você, nasce em abril. Você, em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu peguei 12 crianças e consegui colocá-las um em cada mês, porque cada uma tinha nascido em um mês. Pô, professor, isso é impossível. Não, isso é possível. É a
pior das hipóteses, mas isso é possível. Agora, quando eu pegar a 13ª criança, olha ela aqui, olha, linda, pequenininha ali, ela vai ter que entrar em um dos meses, porque todos os outros já têm uma criança. Então, ó, eu botei em setembro de propósito, ó, porque eu deixei espaço para entrar mais uma criança aqui. Então, preciso ter no mínimo 13 crianças para garantir que 2 delas tenham nascido no mesmo mês. Porque com 12 pode acontecer de cada uma nascer em um dos 12 meses. Agora, a 13ª criança vai ter que nascer num dos meses onde já tenha uma criança que tenha nascido. E isso, gente, a gente chama na matemática de princípio da casa dos pombos. A palavra casa dos pombos, ela se refere literalmente às prateleiras em forma de caixas quadradas ou buracos que eram utilizadas para acomodar os pombos nos Estados Unidos. Então aqui, ó, olha aqui, galera, essa caixa aqui tem 9 espaços e tem 10 pombos. Por quê? Porque eu tenho um pombo a mais do que os 9 espaços. Então, em um dos espaços, eu vou ter 2 pombos. Essa é a ideia. Em matemática, existe um conceito inspirado nessas casas dos pombos, que é conhecido como o princípio da casa dos pombos ou princípio das gavetas. Também falam-se muito em princípio das gavetas e em gavetas e não caixas. Que foi introduzido em 1934 por um matemático alemão, Peter Gustav. Ele foi quem começou a fazer o estudo sobre o princípio das casas dos pombos e temos ele como a nossa referência. Então, o princípio das casas dos pombos, ele é aqui. Existem poucas casas, gavetas ou caixas, e também existem alguns objetos que estão em número superior aos espaços disponíveis. Vamos lembrar? A galera tinha 12 meses, eu precisava de 13 crianças. Uma criança vai entrar em um dos meses, concordam? Aqueles do conceitos A, B e C, eu consegui colocar 8 em cada um, mas sobrou uma criança, uma delas obrigatoriamente vai ter que entrar em um dos conceitos, e aí eu vou ter no mínimo 9, certo? Olha para o desenho anterior dos pombos, eu tinha quantas caixas? Eu tinha 9, e eu tinha quantos pombos? Eu tinha 10 pombos, então necessariamente uma caixa lá, ó, tá com 2 pombos, tá vendo? Porque eu tenho um número a mais superior de espaços disponíveis. Então é necessário colocar objetos nesses espaços. Então, no mínimo, uma casa, uma gaveta ou uma caixa deverá conter mais de um desses tais objetos. Vamos fazer mais um exemplo? Mais um exemplozinho comigo? Olha só, gente, isso é bonitinho. Uma caixa, ele contém 3 pares de meias coloridas. São meias nas cores vermelhas. Olha lá, galera, um par de meias vermelhas, um par de meias azuis, um par de meias amarelas. Num total, 6 meias. Suponha que você deseje sortear as meias sem olhá-las. Quantas meias eu tenho que retirar para garantir que entre elas haverá um par da mesma cor? Então, eu coloquei todas numa caixa. Vai aparecer a caixa aí, ó. Fiz uma animação, ó. E estão lá. Todas. E eu vou retirar as meias dessa caixa, de olhos vendados, ó. Não estou olhando. Tá, tirei a primeira meia. Ela pode ser o quê? Tirei a primeira, uma meia vermelha. Tirei a segunda. Garante que venha vermelha? Não, pode vir amarela. Tirei a terceira meia. Eu garanto que já saiu uma da mesma cor? Não, porque tem a terceira cor, que é azul. Caraca, eu tirei 3 meias. Veio uma vermelha, veio uma amarela e veio uma azul. Isso é a pior das hipóteses. Mas isso pode acontecer? Pode. E aí? Quando eu retirar agora a próxima, na minha quarta retirada, olha lá, eu vou botar uma sem cor. Qual será? Ou essa meia é vermelha, ou essa meia é amarela, ou essa meia é azul. Então, na quarta retirada, galera, eu garanto que eu tirei 2 meias da mesma cor. Eu garanto, porque na pior das hipóteses, nas 3 retiradas anteriores, pode ter vindo uma meia de cada cor diferente. Certo? Então, as cores são as gavetas.
E as meias são os pombos. Então coloquei uma vermelha, uma amarela, uma azul. Necessariamente na quarta retirada vai ter que ocupar um dos 3 espaços que são as cores. Fechou? Olha só, gente. Se K mais um ou mais objetos são colocados em K caixas, olha, então K caixa, gente, é o número de caixas. K mais um objeto a mais que a caixa. Então deve existir, no mínimo, uma caixa contendo 2 ou mais objetos. No mínimo contendo 2 ou mais. Pode ter 3, mas no mínimo 2 vão ter. Então, uma das representações gráficas é essa aqui, olha, gente. Aqui, olha, eu tenho os pássaros, estão vendo? Eles estão pousados. Então, eu tenho 4 lugares, um pássaro para cada um dos galhos. Só que se eu tenho 5 pássaros e 4 galhos, necessariamente um galho vão ter 2 pássaros acomodados, certo? Vamos resolver algumas situações, vamos pensar junto? Vamos lá? Vamos lá. Situação 1. Em uma caixa tem fichas iguais. Iguais eu digo de tamanho e de peso, né? De massa. Mas de cores diferentes. Eu tenho numa caixa 12 azuis e 8 vermelhas, tá? 12 azuis e 8 vermelhos. Vou fazer a animação. Da minha caixa estão entrando as 12 azuis e as 8 vermelhas. Quantas fichas, no mínimo, devem ser retiradas da caixa para eu ter certeza que 2 delas possuem cores diferentes? Qual o número mínimo que eu tenho que fazer de retiradas para eu garantir que eu tirei 2 fichas de cores diferentes? Alguém vai falar de novo, professor, pode ser 2, tirei uma azul e uma vermelha. Pode, mas eu não garanto. Essas 2 podem ter sido azuis, essas 2 podem ter sido vermelhas. Então o que eu vou fazer, gente? Olha lá, eu estou retirando, estou tirando, então saindo o quê? Só as azuis. Caraca, saíram as 12. Em 12 retiradas, eu tirei 12 azuis. Pô, impossível. Mas pode acontecer, não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então, com 12 retiradas, podem ter saído as 12 azuis. Agora, na 13ª retirada, galera, na 13ª, pode ter certeza, não tem mais ficha azul ali dentro, virá uma ficha vermelha. Pode ter certeza que virá uma ficha vermelha. E vindo a ficha vermelha, eu já tenho pelo menos 2 fichas de cores diferentes. Então, eu preciso de 13 retiradas. Aí alguém pode falar assim, professor, por que não é 9? Eu posso ter retirado 8 vermelhas. A 9ª, com certeza, será azul, porque as vermelhas saíram da caixa. Tá, mas olha só, você não está vendo, eu estou retirando. Você não está vendo que saíram as 8 vermelhas. Você pode ter tirado 8 e as 8 são azuis. E a 9ª que você retirar é azul. Então eu tenho que partir sempre, gente, do princípio da que tem mais. A que tem mais é azul. Então eu vou na pior das hipóteses. Estão saindo todas as azuis. Ó, pior, saíram todas as azuis. 12. A 13ª é vermelha. Então agora eu garanto que tem 2 de cores diferentes. Isso é ter certeza, isso é garantia. Ah, tá, eu posso ter tirado 5 e já saíram 2 da mesma cor. Pode, de cores diferentes. Pode, mas podem ter saído as 5 azuis e podem ter saído as 5 vermelhas. As cores são diferentes. Agora, se nesse problema fossem cores iguais, qual seria o mínimo de fichas que eu deveria retirar? 3, parecido com a meia, porque pode ter saído uma azul, uma vermelha, obrigatoriamente a terceira ou é azul ou é a vermelha. E aí eu teria 2 de cores iguais, mas aqui ele está querendo 2 de cores diferentes. Vamos para a próxima situação? Vamos lá? Situação 2. Quantas pessoas devem estar, no mínimo, em um grupo para que possamos garantir que ao menos 3 delas tenham nascido no mesmo dia da semana? Galera, dias de semana são as minhas caixas. Então, eu tenho de segunda até sexta. São as minhas caixinhas. E os meus pombos são as pessoas. Então eu posso ir preenchendo, gente, uma pessoa em cada dia, na pior das hipóteses. Uma na segunda, uma na terça,
uma na quarta, uma na quinta, uma na sexta, uma no sábado e um no domingo. Com 7 entrou uma em cada uma. Pô, mas com mais 7 eu consigo colocar 2 em cada uma. Então com 14 eu já consegui colocar 2 pessoas em cada uma das caixas. Eu fui preenchendo as minhas caixinhas. Então, olha só, com 14 eu consigo colocar 2. E agora, gente, a próxima que eu pegar, 15ª, ela vai ter que ter nascido ou na segunda, ou ela nasceu na terça, ou ela nasceu na quarta, ou ela nasceu na quinta, ou ela nasceu na sexta, ou nasceu no sábado, ou nasceu no domingo. Então, com 15 pessoas, eu tenho pelo menos 3 delas tendo nascido no mesmo dia da semana. Mas a garantia, a certeza, eu vou ter com 15 crianças, com 15 pessoas. Crianças, porque eu botei crianças aí, rostinhos de crianças, certo? Então, com 14 eu não garanto, porque pode ter 2 em cada uma. Mas a 15ª me fará garantir. Vamos para o próximo? Situação 3. Situação 3, galera. Qual o número mínimo de vezes que devemos jogar um dado comum, de 6 faces, porque a gente tem outros tipos de dados aí em alguns jogos, né? Com 8 faces, com 20 faces, com 12. Mas um dadinho de 6 faces, numerados de 1 até 6, para que possamos garantir que um dos números será sorteado 2 vezes. Então, gente, eu estou jogando dado. Quantas vezes eu preciso jogar para ter certeza, olha só, certeza que 2 números saíram repetidos? Um número saiu repetido 2 vezes. Alguém pode falar, da segunda vez pode sair, professor. Pode, mas pode não é garantia. Pode. A garantia é que ao jogar um dado, galera, 6 vezes, eu posso ter resultados diferentes em todos eles. Olha aqui na animação, pode ter saído 1, pode ter saído 2, pode ter saído 3, pode ter saído 4, pode ter saído 5, pode ter saído 6. Na pior das hipóteses, sairiam os números de 1 a 6 nas 6 primeiras jogadas. Agora, quando eu for jogar a 7ª vez, gente, 7ª jogada, vai ter que sair um número. E vai ter que sair quem? Ou vai sair o 1, ou vai sair o 2, ou vai sair o 3, ou vai sair o 4, ou vai sair o 5, ou vai sair o 6, me garantindo que um dos números foi sorteado 2 vezes. Então, na 7ª jogada, necessariamente sairá um dos números que já foram sorteados. Porque na pior das hipóteses, em 6 jogadas, saíram números de 1 a 6 diferentes e eu ainda não tive resultado repetido. Foi? Situação 4, galera. Quarta e última. Agora eu fiz uma mistura de princípio da contagem com o princípio da casa dos pombos. Uma prova, ela conta de 4 questões com 5 alternativas em cada. A, B, C, D e E. Sendo uma única alternativa correta para cada questão. Qual o número mínimo de alunos que deverão resolver essa prova para eu ter certeza de que pelo menos 2 deles fornecerão o mesmo gabarito? Então, primeiro eu preciso saber quantos gabaritos diferentes eu tenho para essa prova, não é isso? Então, eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Eu tenho 4 questões, primeira, segunda, terceira e quarta. Cada uma delas tem 5 alternativas, certo? Pode ser A, B, C, D ou E. Então, na primeira questão, gente, quantas possibilidades de resultado? 5. Tem restrição? Por exemplo, sai A, pode sair A de novo? Na segunda, pode. Não tem nenhuma restrição. Pode ter alternativas iguais. Pode ser as 4 iguais. Então, quantas possibilidades eu tenho para a segunda questão? 5. Quantas possibilidades eu vou ter de resposta para a terceira questão? Também 5. A, B, C, D ou E. E, finalmente, na quarta, 5 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades da ocorrência desse evento todo, que é você ter gabaritos diferentes, vai ser o produto das possibilidades de cada um desses eventos individualmente. E o produto vai dar, gente, 625, que é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E a resposta apareceu já aqui na minha animação. Dei bobeira, por quê? Porque aí eu vou usar o princípio da casa dos pombos.
Porque quantos gabaritos diferentes eu tenho para essa prova? 625 gabaritos diferentes. Gente, na pior das hipóteses, eu posso ter 625 alunos com respostas diferentes para essa prova. Nossa! Mas, se eu tiver 626 alunos, eu vou garantir que pelo menos 2 deles marcaram todas as opções iguais. Eles têm gabaritos iguais. Então, para eu ter certeza que pelo menos 2 deles tenham gabaritos iguais, eu preciso ter 626 alunos, porque o total de possibilidades de gabaritos diferentes para essa prova são 625 possibilidades. Certo? E para terminar sim, o que vocês precisam fazer para nosso próximo encontro online, eu preciso que você faça alguns exercícios lá na apostila, na página 36 e 37, os exercícios do número 18 até o número 23, tá? Vamos tentar fazer e aí a gente tira a dúvida na nossa aula online. Tá, galera? Fiquem com Deus. Vamos aguentando, vamos ocupando o nosso espaço, vamos mantendo o ritmo, organizando o nosso dia, fazendo coisas diferentes, se descobrindo, dando valores às pequenas coisas que a gente talvez tenha deixado de dar no correr do dia a dia, tá? Muita saudade de vocês, fiquem com Deus, beijo no coração, tá? Grande abraço.